Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão e Eva aqui já haviam comido, da árvore, e então Deus está no jardim à procura deles. Então, como vocês possivelmente já ouviram, a iniciativa em busca do homem é sempre de Deus. Não é o homem quem busca Deus, é Deus quem busca o homem. E aqui Deus, mais uma vez, está em busca do homem. O homem já pecou e, obviamente, Deus já sabe disso. Deus não foi surpreendido, ele já sabia do que havia acontecido. E Deus, então, entra no jardim em busca do homem, e então o homem está lá escondido com sua esposa, e quando digo homem, o homem e a mulher, mas os dois escondidos. E Deus, então, chama por eles. E quando eles ouvem a voz de Deus, o que eles fazem? Se escondem. Se escondem. E Adão diz para Deus uma frase que nos passa muitas vezes despercebido, mas ele responde e diz assim: porque ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Interessante que ele diz que o que ele sentiu quando ouviu a voz de Deus, e porque estava nu, foi medo. Talvez a resposta mais natural nossa fosse vergonha, Você está com vergonha, está peladão. Mas ele teve medo. E aí nós lembramos o texto bíblico que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O próprio homem, ao pecar, sentiu-se separado de Deus. Espiritualmente ele já sentiu o romper de Deus, ele já sentiu a desobediência de Deus e ele não pôde mais suportar a santidade de Deus. Por isso ele teve medo, ele precisou se esconder de Deus, fugir de Deus, porque quando a santidade de Deus deparava-se com ele já sentiu-se indigno daquela condição. Já houve ali um ruído, já houve um quebrar, já houve algo que rompeu entre a relação de Deus com o homem. Já não era mais possível que o homem estivesse com Deus, naquele caminhar de Deus pelo jardim, naquele conversar de Deus. O texto diz que isso era um hábito de Deus, estar diariamente com aqueles homens, como Adão e com Eva, todos os dias. E a presença de Deus naquele momento era insuportável para eles. Porque na verdade eles sabiam que Deus estava os vendo nus. E aí não mais nus, fisicamente falando, mas sabia que Deus estava os vendo por dentro e que havia lá dentro coisas das quais eles tinham do que se envergonhar, coisas das quais eles sabiam que seria vergonha para Deus, que Deus não podia suportar. E aí quando a gente começa a olhar para a experiência dos homens na palavra de Deus, e quando a gente começa a olhar para a nossa experiência, para a forma como nós vivemos a nossa religiosidade, ou o nosso cristianismo, ou a nossa experiência cristã, a gente vai ver que a gente tem um proceder muito parecido com Adão e Eva. A gente foge da presença de Deus, a gente se esconde da presença de Deus, a gente teme a presença de Deus, porque o pecado que está em nós nos separa de Deus, nos condena e nós mesmos fugimos de Deus. Ainda que Deus continue nos buscando, continue nos chamando, continue indo e vindo até nós, mas nós continuamos fugindo. Vá para frente um pouquinho lá em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, verso 18.
Êxodo 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o canglor de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então Deus aqui, se você lembrar e folhear um pouquinho aí, você já vai ver o contexto, é a ocasião quando Deus está entregando os 10 mandamentos a Moisés, e o povo está de longe, não está lá junto de Moisés no monte, mas está de longe, e vendo a manifestação de Deus na própria natureza, no falar de Deus, com os trovões, as trombetas, né, o monte fumegante. E o que acontece com o povo? Teme a Deus. Não o temor o qual a Bíblia nos ensina a ter, o temor, né, do amor, o temor do respeito, o temor da grandiosidade, mas o povo tem medo, pavor de Deus. E não queremos saber ouvir falar de Deus, nós não queremos que Deus fale conosco. Fale você, Moisés. Porque Deus nós não podemos suportar. Isso é morte para nós. O povo temeu e pediu que Moisés fosse o mediador, o intercessor. E Moisés responde dizendo assim: não, Deus está aqui, não tenho medo. Ele quer provar vocês para que vocês não pequem. Para que não haja esse medo, não haja esse afastamento. Para que não haja esse pavor de estar na presença de Deus. De estar na comunhão de Deus. De estar desfrutando, né, dessa presença de Deus que é indescritível, que é incomparável, que é algo que preenche o nosso coração quando a gente desfruta. Mas o povo não quis. E aí, se você vai lembrar logo em seguida o que acontece aqui com esse povo, quando Moisés sobe novamente o monte e recebe toda a lei e demora-se lá por 50 dias, 40 dias, quando ele volta, o que é que o povo acabou de fazer? O bezerro de ouro. O povo já estava entregue às suas paixões, aos seus pecados, às suas vontades. Ou seja, nada mais do que aconteceu aqui foi o povo retratando que o seu coração realmente estava distante de Deus e não queria saber de Deus. Deixa Moisés, um homem, falando conosco. Porque é mais fácil resolver as coisas com Moisés, com o homem, é mais fácil receber dele, porque o seu coração estava distante e ocupado em outras coisas. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 6, há um ensinamento de Jesus. Mateus, capítulo 6, verso 5. Mateus capítulo 6, verso 5, naquele que é chamado Sermão do Monte, Jesus então está falando a respeito de várias coisas e ele começa a falar da oração, né? Logo em seguida ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. Ele falou a respeito das esmolas, e aí ele diz assim da oração: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então Jesus diz que ao orarmos, e aí quando a gente pensa em oração, vem muito na nossa mente a falação. E a gente tem a oração como algo do qual a gente abre a boca e fala, e termina. E nós vamos ver que a oração, na verdade, é uma comunhão, é uma conversa, é uma reunião com Deus. É um tempo do qual você está, né, no português claro e hoje, trocando uma ideia com Deus. Oração é muito diferente daquilo que a gente vive hoje. Né? Vamos orar. Amém. Oração é conversar com Deus. E aí o texto diz, para entrarmos no quarto secreto. Entra no teu quarto e fala com Deus em secreto. E o que é que Jesus está ensinando aqui?
Jesus está falando aqui que esse contato nosso com Deus, ele é pessoal. Esse contato nosso com Deus é no particular. Esse contato nosso com Deus, ele tem que ser feito entre eu e Deus. Mas hoje, quando a gente olha para a igreja, e não somente hoje, mas quando olhamos para a igreja e na história da igreja, nós vamos ver que a grande dificuldade nossa é desfrutar desse tempo em particular com Deus. É encontrar-se com Deus na individualidade. É chegar diante de Deus nu, como Adão e Eva. Porque quando nós estamos sozinhos, aí sim as nossas máscaras todas, a nossa folhinha, né, de palmeira cai, e aí nós nos vemos nus diante de Deus. E aí nós não temos mais como fingir, e a presença de Deus torna-se insuportável para nós. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque ali nós verdadeiramente nos sentimos nus. É ali que Deus nos vê. Na verdade, Ele nos vê o tempo todo, mas é ali que nós nos damos conta de que Ele nos vê como nós realmente somos. É nessa hora. Porque ali você não pode fazer discursos. É sem sentido discursar para você mesmo. Ali não adianta você escolher palavras bonitas e você sabe disso. Ali não adianta você citar textos bíblicos que não refletem a realidade do teu coração, porque Deus sabe disso. Ali não adianta você falar para as paredes se você não tem contato com esse Deus, porque você sabe disso. Por isso nós não conseguimos estar diante de Deus. E aí aquilo que só seria resolvido com uma conversa franca e aberta, de um coração rasgado, quebrantado, que chega diante de Deus e confessa seu pecado, a sua fraqueza, se rasga e fala: Deus, eu estou aqui indigno, pecador, mas eu quero me resolver contigo, eu quero que o sangue do Senhor Jesus me purifique de todo pecado. Aí o que a gente faz? A gente faz como a gente faz no casamento, né? Com as amizades, ao invés de sentar e conversar e resolver, a gente fica sem se falar. A gente deixa o tempo passar. E a gente acha que o tempo vai resolver. Né? E a gente fica ali, e o tempo não resolve. E ele só te afasta ainda mais de Deus. E a palavra que eu queria deixar com você nessa manhã, ela é uma palavra muito mais pastoral do que uma pregação. É uma pergunta muito simples. E eu queria que você respondesse com muita sinceridade aí no teu coração diante de Deus. Você realmente tem se encontrado com Deus? Você realmente tem ouvido essa voz do Senhor no jardim secreto do teu coração? Você realmente consegue estar na presença de Deus nu e consegue falar com Ele? Você consegue desfrutar da presença dEle? Porque aí quando estamos na multidão, quando estamos no meio do povo, é fácil adorar o Senhor no meio do povo. É fácil desfrutar da comunhão das pessoas e achar que está desfrutando da comunhão de Deus. É fácil fazer orações quando as pessoas estão te ouvindo. Agora, quando você está sozinho, seja no seu quarto, no seu carro, seja caminhando na praia, quando Deus vê você e você sabe que Ele está te vendo, chegar diante de Deus com o coração aberto, aí muda. Como é difícil. O pastor Pascoal fez uma pesquisa num determinado evento, né, um retiro que ele participou, e ele entregou vários papéis para as pessoas preencherem, né, anonimamente, e que elas colocassem naquele papel quanto tempo elas tinham por semana, os quais elas separavam para estar com Deus em oração, individualmente. Em oração, em leitura da palavra, individualmente. Algo que fosse para si, para o seu crescimento, para desfrutar da presença de Deus, para que Deus ministrasse ao seu coração.
E depois aqueles papéis foram recolhidos, né? E foi feito então uma média do que cada um respondeu. E a média foi feita e deu uma média de 6 minutos semanais. 6 minutos. Que cada pessoa tinha de tempo com Deus individualmente na sua particularidade. E aí o pastor falou assim: irmãos, não se surpreendam porque eu fiz essa mesma pesquisa num congresso de pastores e a média não foi diferente dessa. Não foi diferente dessa. Isso é realmente, e eu sei que se nós fizermos isso aqui, e você for sincero na sua resposta, não vai sair muito diferente disso. E você também sabe. E o propósito de Deus, desde o princípio, foi estar caminhando junto da sua criação. Foi estar desfrutando dessa intimidade, dessa particularidade real, verdadeira, de estar diante de Deus, no seu secreto, no seu particular. Você e Deus e mais ninguém. E ali sim o seu coração está rasgado e aberto diante de Deus. E aí quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê tantas vezes os evangelhos falando que Jesus ia ao monte, Jesus retirava-se para um lugar, né, isolado, para poder estar afastado das multidões, para estar com quem? Com seu Pai. Tantas e tantas vezes, especialmente antes e depois dos grandes milagres, dos grandes eventos que nós vemos nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus retirava-se para estar com o Pai. Antes da escolha dos apóstolos, Jesus passou a noite toda em oração com o Pai. Depois da multiplicação dos pães e peixes, o texto diz que Jesus retirou-se para um lugar isolado para estar com o seu Pai, meditando naquelas coisas. Jesus tinha verdadeiramente comunhão com Deus. E nós precisamos ter muito claro que a nossa dificuldade vai muito além do tempo. E nós podemos dizer e usar como desculpas que é difícil porque a minha vida é agitada, é corrida, é coisa daqui, é coisa de lá, é isso, não dá tempo. Mas a nossa dificuldade tem um nome, chama-se pecado. E é o pecado que nos faz nos afastarmos de Deus. Não é o tempo. Porque tempo a gente dá jeito. Tempo a gente senta no carro e vai trabalhar e arruma jeito de falar com Deus dentro do carro. Tempo a gente sai para fazer alguma coisa e consegue estar sozinho com Deus, assim como Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, em seguida os discípulos chegaram com a janta, né? E começaram ali a cozinhar e comer, e daqui a pouco eles perceberam que Jesus estava o quê? Jesus estava viajando. Jesus estava fora dali. E eles falaram: Jesus, não vai comer, Senhor? Disse, não tem fome. A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Ele estava em meio ao agito, em meio ao seu ministério, em meio aos seus afazeres, e ainda assim ele estava sozinho diante do Pai. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã com isso na sua mente. E que você não se limitasse a estar com Deus somente quando a igreja está reunida. Porque pode ser que a igreja esteja reunida em adoração a Deus, mas você pode estar aqui no meio, mas não está reunido com Deus, se você não tem essa união e essa comunhão no seu quarto secreto, no secreto do seu coração, da sua intimidade.